Podem todos se assentar, a paz do Senhor a toda a igreja, amém? Deus vai te honrar por ter vindo nesse frio hoje aqui, você pode ter certeza. Ele já começou a falar com você aí, só de você ter vindo aqui num dia de frio e feito um esforço para glorificar o nome dele. Eu agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez o pastor e a pastora pela oportunidade, por poder estar falando sobre Deus aqui na Igreja Batista Betel, um local onde a gente é muito bem recebido. E eu fiquei assustado na hora que o pastor começou a falar aqui. Eu falei, pronto, o pastor roubou o meu sermão e está dando a mensagem ali. Foi exatamente o que foi preparado, e prova disso, para você não achar que eu estou mentindo, é que o slide que eu passei para a moça lá no fundo é exatamente os tópicos e os temas que o pastor estava dizendo de Oséias 4:6. Nós vamos falar sobre o conhecimento através da sabedoria. Então, a hora que eu estava sentado, o Espírito Santo colocou bem forte no meu coração: fica tranquilo então, que eu só estou confirmando que é de Deus. Muitas vezes você tem um sonho, ou uma revelação, ou uma luz, ou alguma coisa vem na tua mente, você tem uma ideia, você quer abrir um comércio, quer fazer um negócio, quer trocar o teu emprego, quer fazer diferente, e você sente que é Deus, mas você não tem certeza. Aí você fala, será que era Deus? Quando é Deus, Ele sempre traz uma confirmação. Às vezes nós estamos cegos e não vemos esta confirmação, porque não estamos próximos dele. Mas na maioria das vezes, se você estiver com os olhos e os ouvidos atentos, você vai perceber essa confirmação. José, quando ele teve aquele sonho, ele não teve um sonho, ele teve mais de um sonho. Aquele sonho de José foi confirmado em todas as etapas da vida dele, desde quando ele foi levado na casa de Potifar até quando ele se tornou príncipe no Egito. E aqui eu creio que o Espírito Santo, além de trazer a confirmação, vai estar usando a palavra que nós vamos ler da Bíblia, que é a palavra dele, para falar aos nossos corações. E eu quero que todos que trouxeram a Bíblia, abram no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Hoje não é Provérbios 4:7, embora continue sendo a base desse tema, que é sobre sabedoria. Olha o que diz o texto: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E crescia, é só esse texto mesmo, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Olha o que o texto diz: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. O pastor estava falando aqui, Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque faltou-lhe conhecimento. E eu gostei da ênfase que o pastor deu à segunda parte do texto: se nós rejeitarmos o conhecimento, Deus nos rejeita. Então não é simples, não é uma brincadeira assim, eu não quero ficar inteligente. Não, Deus nos rejeita. Nós perdemos a salvação. Se você não tiver o mínimo conhecimento sobre Deus, você não é nem salvo, porque você não recebe Jesus como seu Salvador. A partir do momento que você adquire esse conhecimento, é obrigação nossa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Aí é papel nosso começar a buscar conhecimento, como a filha do pastor, para conseguir pregar melhor, para conseguir nas ministrações dela usar o livro A Arte de Pregar, né, pastor? Inclusive o pastor presenteou esse livro para mim, maravilhoso livro. Se você tiver oportunidade, se você sente que esse é um chamado que Deus colocou no teu coração, é um livro bom. Mas o conhecimento, ele não é simplesmente um bônus para nós, ele é uma necessidade em nossa vida. E agora olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha o que olha o que Pedro escreve: esteja preparado para responder a qualquer um que vier te perguntar: por que você acredita em Jesus? Por que a Bíblia é verdadeira? Por que Deus existe? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que me batizar? Por que o batismo é na água e não é por imersão? Por que eu tenho que fazer assim e não assado? Por que de tudo isso? Olha o que Pedro diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa fé. E o que me chama a atenção no texto que nós vimos de Lucas, volta naquele slide anterior de Lucas capítulo 2,
versículo 40, o que mais me chama a atenção nesse texto é aquele pedacinho: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Eu pergunto para você que está aqui hoje, será que se alguém conversar com você sobre Deus, eles vão admirar a sua inteligência e respostas sobre as Escrituras? Tá bom que nós não somos Deus, e nem Jesus, para ser 100% perfeito. Porém, o apóstolo Pedro nos instrui a estarmos preparados para responder com mansidão a qualquer um que vier pedir a razão da nossa fé. Aqueles que estão ao teu redor se admiram da tua sabedoria, da tua inteligência, da palavra de Deus ou não? Isso não é você se gabar, mas é você buscar um conhecimento sobre Deus. E o texto diz que Jesus crescia em sabedoria e em estatura, porque ele era criança, ele tinha 12 anos de idade. E no começo o menino crescia e fortalecia-se em espírito, cheio de sabedoria, e crescia em sabedoria e entendimento, dava respostas que ninguém imaginava, chegava a conclusões que não esperavam. Por quê? Porque ele era Deus. Mas não foi só com Jesus, isso também aconteceu com Daniel. Eu estava na última transmissão falando sobre Daniel, e uma das coisas mais impressionantes em Daniel é que ele era conhecido, isso está no capítulo 6 de Daniel, ele era conhecido porque ele se distinguia dos demais em inteligência, cultura, conhecimento e sabedoria. Era a distinção de Daniel. E por causa disso, 3 reis consecutivos, Nabucodonosor, o filho dele, Beltesazar, e Dário, quando ele coloca, provavelmente Ciro coloca Dário para reinar, também se admiram de Daniel. E Daniel passa a ser um destaque no palácio, passa a ser um destaque onde ele está, por causa do conhecimento que ele tinha. Daniel tinha conhecimento sobre as estrelas, Daniel tinha conhecimento sobre a palavra de Deus, Daniel tinha conhecimento das mais várias áreas na vida, especialmente para aquele propósito para o qual ele estava perante o rei. Ele era um conselheiro do rei, ele era um sábio que estava ali para ajudar o rei. E acima de tudo, ele também ultrapassava a razão, porque ele tinha revelações, Deus falava aos ouvidos dele. Deus deu em um sonho a Daniel a resposta do que é que Nabucodonosor tinha sonhado. Aí ele revela o sonho do rei, interpreta o sonho do rei, e o rei fica abismado. Ele fala: todos têm que adorar o teu Deus, Daniel, porque o teu Deus é um Deus verdadeiro. Então, no nosso meio, por isso que eu fiquei impressionado quando o pastor estava fazendo a introdução aqui, no nosso meio cristão, nós precisamos desenvolver conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento sobre família, conhecimento sobre alimentos, conhecimento sobre direito, sobre a área que Deus te chamou. E eu vi um vídeo esses dias, eu até ia querer passar ele aqui, mas eu não separei ele para colocar aqui. Mas o vídeo, ele mostra, ele ilustra Deus chamando as pessoas para propósitos diferentes, e chega no dia do julgamento final, e ele vem, talvez você já tenha assistido esse vídeo nas redes sociais, e ele vai chamando as pessoas para prestar contas. E ele chama, viu, e pergunta para o rapaz assim: quantas almas você ganhou para mim como contador? Aí aquele rapaz fala: como assim como contador, Deus? Eu sou presbítero na igreja. Mas eu não te chamei para ser presbítero na igreja, teu chamado era outro. Aí vem o presbítero: quantas almas você ganhou sendo... Aí vem o contador: quantas almas você ganhou sendo presbítero na igreja? Não, mas eu era contador, Deus. Mas eu não te chamei para ser contador, eu te chamei para ser presbítero. Muitas das vezes nós focamos o nosso conhecimento, o nosso tempo, a nossa energia em pontos, em lugares e em circunstâncias que nós não fomos chamados para centrar o conhecimento. E com isso nós desperdiçamos as habilidades que temos, e mais ninguém tem, para resolver problemas que só nós resolveríamos. Você não ajuda as pessoas, você atrapalha a si mesmo e ainda deixa de ganhar almas, porque em Provérbios 11:30 diz que o sábio ganha almas. Agora esse é o centro da nossa mensagem. O tema da mensagem é sabedoria para vencer. E sabedoria para vencer é impossível sem conhecimento, porque a própria palavra sabedoria, embora ela não seja sinônimo de conhecimento, ela está intrinsecamente enraizada com o conhecimento. E eu gosto desse tema porque ele estimula o cristão a buscar aprender sobre Deus para tomar as mais variadas decisões e acertar na vida. O primeiro deles, e eu quero que você abra a sua Bíblia, o primeiro ponto, na verdade, é esse que nós lemos em Lucas 2:40. Jesus crescia em graça e em conhecimento. Jesus crescia em graça e em conhecimento. O que isso quer dizer?
que para ter o conhecimento, a sabedoria, ela pressupõe inevitavelmente a graça divina. Isso está em Jó 32, 7-9. Dizia eu, falem os anos e a multidão dos dias ensine a sabedoria. Mas na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso é que faz as pessoas serem sábias. Não são os grandes os sábios e nem os velhos entendem o que é reto. Então olha o que diz: há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso é que vai fazer você sábio. A graça divina é que vai te fazer sábio. Por isso Jesus crescia em conhecimento e graça. Não é você entrar numa universidade e abandonar Deus. Ao contrário, é você entrar numa universidade e aí crescer mais em graça. E surpreender os doutores da lei, e surpreender as pessoas da igreja, e surpreender as pessoas do teu trabalho, e surpreender as pessoas da escola, e todos ao teu redor, os teus filhos, não se exibindo, mas aprendendo sobre Deus e crescendo em graça e em conhecimento. Eu fiquei feliz, na hora que eu entrei na igreja, eu vi que tem alguns livros novos. Eu até falei para o pastor aquele guia, acho que é o Willington que fala, né, pastor? É um guia extraordinário, eu pedi ele da Central Gospel, e eu não li, porque ele não é um livro assim para você ler, ele é na verdade um guia, você correr lá quando tem uma dúvida sobre um tópico. E ele procura tentar exaurir a maioria dos temas de modo bem resumido e curto. Por exemplo, principais argumentos que você deve usar para defender isso da tua fé, ou principais pontos que você deve saber sobre a Santa Ceia, sobre Deus existir, sobre vários tópicos. Aí você corre ali e ele te dá uma relação, ó, Deus existe por isso, 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 a ceia é assim, assim, por isso, 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 de acordo com 1 Coríntios 11 e Mateus 26, aí ele cita ali os textinhos. E eu fiquei feliz de ver aqui no fundo da igreja, porque essa não é só uma igreja simples e qualquer e como qualquer outra, mas é uma igreja cheia de graça e conhecimento, que cresce em conhecimento da palavra de Deus, porque quando nós nos capacitarmos com o conhecimento, nós vamos ser capazes de responder o que outros não conseguem. E quando fazemos isso, nós ganhamos almas para Cristo. Ganhando almas para Cristo, nós aumentamos os nossos galardões no reino dos céus. E com isso, as bênçãos do Senhor passam a ser ilimitadas na nossa vida. Olha o que diz, coloca no próximo ali, Provérbios capítulo 24, versículo 3. Você vai perceber no decorrer da mensagem, por que eu repito que eu fiquei surpreendido quando o pastor falou? Porque o tema da mensagem é só conhecimento. Eu poderia vir aqui e falar 5 pontos importantes, 1 milhão de fatos importantes sobre sabedoria, e no meio deles falar, adquira conhecimento. Mas não, eu considerei importante, e vi que Deus confirmou isso, tratar apenas sobre o conhecimento. Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa. Olha agora. E com a inteligência ela se firma. Não é, olha só que interessante, a oração não traz firmeza na casa. O que traz firmeza na casa é a inteligência. Olha que sério. Nossa, Paulo, você está falando que eu não devo orar para Deus abençoar minha família? Não estou falando isso. Salmo 143, 10. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Essa é a nossa oração. Deus, me mostra como eu devo agir. A oração é a semente para a instrução. E as decisões são as sementes para o resultado que você procura. Eu quero uma transformação na minha família. Você ora, Deus te instrui. Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha que o salmista não disse assim, uma coisa pedi ao Senhor e Ele me dará, que eu possa morar na casa. Não, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Por isso que em Isaías 1, 17 e 19 diz, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Então, obedecer, aprender, Senhor me ensina, vou buscar, são atitudes nossas. E olha o que diz, isso não é eu falando, está na Bíblia, e com a inteligência a sua casa vai se firmar. Por quê? Se você é um marido inteligente, uma mulher inteligente, você começa a conhecer começa a conhecer melhor o outro. Eu não lembro se eu compartilhei aqui, eu assisti já faz um bom tempo, uma mulher especialista em relações sexuais de marido e mulher, estava passando em um programa cristão daquele canal HIT, e ela ensina e ela mostra que muitos dos desentendimentos que existem nos relacionamentos é por falta de um conseguir entender intelectualmente o outro. Coisas simples, como por exemplo, ela
Isso ela dizendo no programa. Claro que eu não vou entrar em um monte de detalhe aqui. Se você tiver interesse, depois você pode ouvir. Eu posso ver com o nome dela, ela é uma especialista. Mas ela diz que o homem tem 20 vezes mais testosterona que a mulher. E a mulher tem muito mais um hormônio chamado ocitocina do que o homem. Esse testosterona deixa o cara bem animado. E a ocitocina é o responsável pelo amor, pelo carinho, pelo afeto. E nos primeiros 2 anos de namoro ou de casamento, independentemente do caso, a produção de testosterona na mulher aumenta, no homem diminui. E a produção de ocitocina na mulher diminui e no homem aumenta. Por isso que quando você começa a namorar, o teu namorado é tão romântico e depois ele fica meio doidão. E a mulher é o contrário. É exatamente por isso. Agora, independentemente disso, mesmo durante toda a fase do casamento, por falta de conhecer isso, o cara olha para a mulher e fala, ela está me traindo, tem alguma coisa errada, ela não gosta mais de mim. E começa a criar um monte de suspeita, e a mulher cria sobre o marido também. Por quê? Por falta de um conhecimento, de algo simples, mas da inteligência. Pela inteligência, a sua casa vai se firmar. Não é pela oração. Com a oração você recebe a instrução, Deus te mostra onde andar, e você vai buscar conhecimento, vai buscar instrução, vai buscar inteligência nos livros. Ah, mas é só em livro? Não. Você estando aqui nessa noite, ouvindo sobre a palavra de Deus comigo, com o pastor, ou com qualquer um que fosse pregar aqui, você estaria adquirindo conhecimento da palavra de Deus. Por isso o conhecimento é importante, ele salva a tua casa, ele firma ela. E pelo conhecimento se encherão as câmaras, isso pode representar o teu quarto, a tua casa, de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. De todas as substâncias preciosas e deleitáveis. O que é isso? Quando você busca conhecimento, você fica mais rico. Em tudo, não só em dinheiro. Você olha só o Bill Gates, o tanto de conhecimento que ele buscou para desenvolver um sistema. Ah, mas e quem não tem conhecimento e consegue? Você pode ter certeza que sempre que alguém tem sucesso, tem alguém que tem conhecimento por trás dele ajudando ele. Porque o sucesso, eu até ouvi Dave Ramsey falar isso, e é algo importante para nós. Isso é uma conclusão dele. O sucesso, principalmente financeiro, na opinião dele, é 80% comportamental e 20% conhecimento. Não adianta nada você ler, aprender, estudar, comprar todos os livros que a Bethel fazia. Agora acabou os livros da Bethel, nenhum membro vai comprar. Por quê? Você correu lá e comprou todos. E você leu e aprendeu, mas não aplicou nada daquilo. É muito melhor, se você observar, o que você prefere? Quem que é mais animado, mais alegre? Com quem que você quer estar junto? Com o gato ou com o cachorro? Com o cachorro, com aquele vira-latinha. Agora, e qual que é mais esperto? O gato. Porque surgiu um problema, ele corre. Entrou um ladrão, ele corre. Você está chegando, ele vem pertinho de você para você agradar ele, você agrada, depois que você agradou ele, ele foge. E o cachorro é o bobo, ele vem correndo, entra dentro de casa, suja a tua casa, aí você bate nele, grita, ele sai correndo, aí ele volta. Mas com qual que é mais gostoso? E eu ouvi Daniel Godry fala sobre isso. E ele conta em uma palestra dele, se fosse para escolher se é cachorro ou gato, ele falou, eu preferia ser cachorro. Porque eu ia ser animado, tudo, minha vida ia ser feliz. Não adianta nada eu ser espertão, todo ligeiro, eu como e vou embora, não ligo para ninguém. Depois, ele ainda brinca, ele fala que depois que vem um assalto, o gato olha assim, nossa, que bagunça, minha cama não está arrumada. E o cachorro não, ele pula para salvar o dono e morre em lugar do dono. O sucesso, de acordo com o que Dave Ramsey ensina, é 80% comportamental. Mas esses 20% de conhecimento é do que nós estamos falando. Que sem ele é impossível você firmar a tua casa. É impossível você compreender o teu marido, a tua esposa, o teu filho. É por isso que o reinado de Salomão se destacou muito e cresceu. Veja, Salomão teve um reinado de muito sucesso. E mesmo tendo conhecimento, ele se desviou dos caminhos de Deus. Por isso, com a sabedoria se edifica a casa. Esse é um texto bom de você ter em mente, de você memorizar, de você imprimir, de você manter na sua frente. Para você nunca esquecer que pelo conhecimento se encherão a tua casa, as tuas câmaras, de todos os bens preciosos e deleitáveis. E através do conhecimento e com a inteligência, você firma a tua casa. Isso é fundamental. Não vamos tentar e não podemos tentar avançar sem conhecer. Tem uma frase, e ela é uma frase muito interessante, eu gosto muito na verdade eu gosto de meditar nela, porque às vezes passa o tempo, eu me esqueço dela e eu retorno com o pensamento nela, eu falo, nossa, eu não posso esquecer disso, eu preciso anotar, eu preciso ter isso registrado, e eu vou compartilhar ela com vocês.
A única diferença, isso foi o Dr. Mike quem disse, a única diferença entre o teu passado e o hoje, entre o hoje e o amanhã, é a quantidade de informação que você adquire, é o conhecimento que você adquire. Se hoje eu não aprender mais nada, passar os dias e eu não fizer mais nada para acumular conhecimento, é como se eu tivesse estagnado, porque eu não avancei, eu não cresci. Eu vou ter dificuldade para firmar a minha casa, eu vou ter dificuldade para ter todos os bens preciosos e deleitáveis. Quais são esses bens preciosos? É só dinheiro? Não. Por isso que diz, todos os bens preciosos e deleitáveis. Dentre eles, você encontra filhos que servem a Deus. Família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como está escrito no livro de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dentro de todos os bens preciosos e deleitáveis, você encontra uma pessoa pacífica, uma pessoa com paz, uma pessoa alegre, uma pessoa compreensiva, uma pessoa tolerante. E tudo isso que falta, não só no nosso meio cristão, mas na sociedade como um todo. O pastor mesmo apontou aqui, o que o pastor disse, está faltando precisar agora a gente aprender a ser honesto, né? Vamos ensinar a honestidade, de tão difícil que está isso. Mas por quê? Também por falta de conhecimento. As pessoas adquirem um conhecimento que não deveriam adquirir, aplicam-o de forma errada e aquele verdadeiro e correto não é adquirido. Em Provérbios 23 diz assim: compre a sabedoria, compre a verdade e não a vendas. Quando fala não a vendas, não está querendo dizer para você não compartilhar, mas é para você reter ela de um tal modo que ela é importante para você e você não abre mão dela por nada. Isso é você dar importância ao conhecimento e à sabedoria. E é por isso que através do conhecimento com Deus nós cresceremos. Para nós crescermos em sabedoria, o primeiro ponto, nós precisamos reconhecer que o conhecimento e a sabedoria pressupõem a graça de Deus. E é por isso que a Bíblia nos ensina, em Provérbios capítulo 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecimento e sabedoria precisam de Deus, porque senão não adianta nada. Aí você pode estudar, você pode se tornar Stephen Hawking, você pode ser um homem estudioso, mas você não vai ser feliz e você mais ainda pode perder a tua salvação. Por isso não adianta. A paz vem através do conhecimento adquirido com Deus, por isso ele pressupõe a graça divina. E é por isso que Jesus crescia em conhecimento e graça. E a sabedoria vem através da inspiração do Todo-Poderoso. O segundo ponto importante para nós crescermos em sabedoria em nossa vida é de que é através do conhecimento com Deus que nós crescemos. Conhecimento pressupõe a graça e o conhecimento com Deus nos proporciona o crescimento. Agora, inclusive nesse texto de Provérbios 24 que está aqui na tela no 3, a palavra conhecimento, se você escrevesse a letra DA, aí fizesse como se fosse uma aspas, aí a letra ATH é o significado dela no hebraico, seria ela transliterada do hebraico, que significa conhecimento. Significa compreender, interpretar, ser sábio. Literalmente, não é apenas um acúmulo de informação, é você ter a capacidade de compreender, de reconhecer e de perceber uma situação. E é essa a definição que nós sempre damos e trazemos para a sabedoria. Alguns de vocês lembram? Sabedoria é a habilidade de discernir entre o bem e o mal, entre uma decisão que você está em dúvida, eu vou para cá ou eu vou para lá. Esse tipo de conhecimento nada mais é do que isso, é a sua capacidade de perceber, de compreender, e ela é uma capacidade cognitiva, ela vem do nosso intelecto, na nossa mente, nós desenvolvemos ela. Você já percebeu que tem pessoas que têm uma facilidade imensa para ler e não se cansam? Outros têm uma facilidade de respostas imensa, que você fala, nossa, como que ele consegue responder tão rápido? Eu vejo assim, por exemplo, o Silas Malafaia, eu olho ele debatendo, eu falo, como é que vem tão rápido, como que ele se sai tão bem, e pode pôr ele numa encruzilhada, às vezes você vê que ele nem sabe direito ali, ele sai daquilo. Como que pode isso? Como que pode algumas pessoas terem uma facilidade para memorizar versículo, ou memorizar as coisas? O Malafaia, por exemplo, eu estava assistindo uma pregação dele, ele só faltou ler a Bíblia inteira, recitando ela. E ele mesmo conta que desde que ele tinha 6 anos de idade, ele está memorizando textos bíblicos. Então não é assim do nada. Teve até um jogador que uma vez falou bem assim,
Um repórter chega para ele: nossa, você é muito sortudo, como que você conseguiu ganhar isso aqui? Eu fico impressionado. Ele falou: sabe o que eu me impressiono? É que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Aí aquele repórter fica até sem graça, porque às vezes você tira o mérito da pessoa, fala: nossa, pastor, a igreja está tão bonita, que sorte que vocês tiveram, né? Um piso, as cadeiras. Ou seja, você não fez nenhum esforço, isso aqui foi tudo sorte, foi tudo caiu para você. Não, é o contrário. Se nós pretendemos crescer na nossa vida, termos mais facilidade para lidarmos com os problemas, nós precisamos fazer um esforço em buscar conhecimento, e preferencialmente e inevitavelmente um conhecimento que é para o nosso chamado. Jeremias 1,5. Antes que você nascesse, Deus te escolheu para alguma coisa. Paulo ensina isso na carta aos Romanos. Cada um tem um dom específico. Tem gente que foi chamado para cantar, e se eu cantar, eu acho que todo mundo vai embora daqui do culto. Eu até queria ter o dom de cantar, porque daí eu ia pregar e cantar ao mesmo tempo. Eu acho que isso ia ser maravilhoso, né, pastor? Mas não vai ter jeito. Eu não consigo cantar, eu esqueço o ritmo das músicas. Não é um dom que Deus me deu, mas eu gosto de preparar uma mensagem e falar aqui no púlpito. Você pode sentir vergonha de ir em público, não se sentir confortável com isso, mas você pode ter facilidade para criar um grupo de amigos na tua casa e falar sobre Deus. Você pode nem ser a pessoa que fala ali no grupo, mas você reúne o grupo e põe alguém para falar com vocês. Você foi o responsável pelo crescimento, pelo aumento no conhecimento para você e para as pessoas que estão ao teu redor. Nós precisamos de pessoas do nosso lado que tenham a capacidade e consigam lidar com problemas que nós não conseguimos, consigam fazer coisas que nós não conseguimos. Na verdade, quando nós estamos em busca do conhecimento, nós não podemos nos desvincular de Deus. Você já parou para pensar que se eu viesse aqui e falasse um monte de coisa sem lógica, você ia falar: Paulo, você está louco? Por exemplo, se eu falasse: irmãos, vocês sabiam que essa Bíblia, que não é uma Bíblia, ela escreve porque é uma caneta, e eu estou chegando em casa, aí você fala: Paulo, o que você está falando? E eu vou colocando palavras fora de contexto, não formo nenhum raciocínio. Você fala: o que é isso? Sabe por que tudo isso acontece na nossa mente? Porque Deus nos criou seres racionais. Quando diz em João 1,1, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Sabe esse texto? João capítulo 1, versículo 1. Alguns estudiosos interpretam e traduzem a palavra verbo, que é logos, como lógica. Nada mais, nada menos do que o conhecimento. Nós somos seres racionais porque somos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E toda a lógica, todo o raciocínio do nosso intelecto, ele pressupõe 3 leis. A primeira lei de todo o raciocínio lógico, sempre que eu vou tratar, eu não posso fugir deles, é a lei da identidade. Se, por exemplo, eu te falar bem assim, que essa folha, que isso aqui é uma folha, isso aqui é uma folha. Eu não posso dizer que é uma folha e não é uma folha. Eu não posso dizer que está chovendo e não está chovendo ao mesmo tempo no mesmo local. Isso seria contraditório. Por que eu estou falando isso? Porque todo conhecimento que nós vamos buscar sobre Deus, ele pressupõe um raciocínio coerente dentro de nós. E muitos cristãos têm medo desse raciocínio e fogem dele. Mas, ao contrário do que muitos podem pensar, ele trabalha a favor do crescimento do Evangelho, porque foi Deus que criou. Então você não pode ter medo de estudar uma coisa chamada apologética, defesa da fé que você tem. Você não pode ter medo disso. Você não pode ter medo de se aprofundar em um conhecimento da sociedade, do mundo em que nós vivemos, porque nós estamos nele e nós dependemos dele. E é através dele que nós vamos combater pelo Evangelho. É que nós iremos vestir o capacete da salvação, colocar a couraça da justiça, os sapatos da pregação do Evangelho, a espada da fé. É com ele que nós vamos para a batalha e defender o nome de Jesus Cristo no meio em que nós estamos. Nós não podemos nos calar quando estamos vendo que a palavra de Deus está sendo destruída. A primeira lei é a lei da identidade. Tudo que é, se uma coisa é, ela tem que ser aquilo, não tem como ela não ser. Isso vem da onde dentro de nós? Ninguém sabe explicar a não ser a palavra de Deus. Tudo veio de Deus. E essa é uma das perguntas que as pessoas que não creem em Deus não têm resposta. Da onde vem a lógica? Por que você precisa de um raciocínio lógico?
Não pode um monte de substância química que é o nosso cérebro formar essa exigência de que as coisas precisam ter uma linha lógica. E eu estou te dizendo isso porque agora o ponto que nós vamos tratar, que já é o último, é exatamente sobre como nós devemos organizar o nosso conhecimento em defesa do Evangelho na face da terra. Perante a nossa família, perante os nossos amigos, existem vezes em que você vai precisar agir como Davi, em combate. Algumas outras vezes você vai precisar agir com mais cautela, como Davi também fez perante o rei da Assíria, quando ele se faz de louco e gruda na parede para não ser morto. E é através do conhecimento e do que eu quero passar aqui agora, que você vai perceber como você pode defender o Evangelho no meio em que você vive. Coloca para a gente a outra imagem, Fernando. E é o que está em Provérbios capítulo, deixa eu ver se já é o próximo. Não, esse é o Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quando você despreza conhecimento e instrução, você nada mais é do que louco. É literal isso. É sério isso que o pastor falou. Eu fiquei impressionado. Deus te usou, pastor. Nós não podemos desprezar a capacidade mental que Deus deu para a gente. Deus te deu uma capacidade para crescer no teu meio. Se você já é, Paulo, eu já sou analfabeto, e agora o que eu faço? Faz o que o pastor falou. Coloca um áudio da Bíblia e ouve a Bíblia. Vocês lembram da história que eu contei de que eu coloquei um pendrive do livro de Provérbios para o meu avô escutar dentro do carro? E ele olhou para mim e falou: olha, se eu tivesse escutado esse livro há 30 anos atrás, quando ele tinha 50, minha vida toda teria sido diferente. Foi porque ele não precisava, ele sabia ler e escrever muito bem, fazia conta, mas ele não precisava, você não precisa nem ler. Basta você ouvir, receber o conhecimento. Ao invés de você gastar dinheiro com alguma, por exemplo, você tem um orçamento limitado e sobrou R$300 para entretenimento, você pode escolher ir assistir um jogo de futebol ou ir assistir uma palestra para crescer no teu casamento e saber como lidar com aquela situação difícil. Na minha mente não foge a imagem da minha mãe acordando 7 da manhã para ir assistir a Joyce Meyer. Eu ia para a escola, eu via ela lá na sala assistindo, e eu não entendia por quê. Eu sabia que ela estava assistindo, que era coisa boa, coisa de Deus. Mas hoje, depois também de eu perguntar para ela, ela disse: é porque eu estava tentando salvar o meu casamento, porque eu estava em apuro. Então ela foi atrás do quê? De conhecimento. Ela foi atrás do conhecimento com alguém que tinha para aquilo que ela precisava. No caso, a pregadora Joyce Meyer. Até se o pastor, não sei se o pastor tem algum livro dela, os livros delas também são fascinantes. Tem, pastor? Tem livros da Joyce Meyer ali também. Ela ajuda muito pessoas que estão passando por depressão, pessoas que estão com dificuldade no casamento, com falta de esperança. Sabe quando você não encontra mais uma luz para aquelas situações que você está vivendo? Se você desprezar isso, o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio da sabedoria, em vários outros textos, é o princípio do conhecimento, temer a Deus. Então não adianta nada, tudo isso sem temer a Deus, até porque é hipocrisia. Chega uma pessoa, um ateu, e fala assim para você: Paulo, Deus não existe. Aí você fala: por quê? Porque se ele existisse, o mal não existiria. Aí você fala: e por que o mal não pode existir? Por que o mal é ruim? É porque é ruim, é errado. É errado matar criança inocente? É errado. Por que é errado? Se você não crê em Deus, isso não é errado. Se você não crê em Deus, fazer o que Hitler fez com os judeus não é pecado, porque Deus não existe. Não é errado porque eles estão se defendendo e cada um vence o mais forte. Os animais erram quando um mata o outro? Não, porque eles não são racionais. E essa é a nossa diferença para com os animais. Então é hipócrita você usar o que Deus te deu para lutar contra ele. Agora nós, como cristãos, precisamos usar essa arma, que é o conhecimento, para lutar a favor do Evangelho. Coloca outra tela, Fernando, que é a de Provérbios, agora eu creio que vai ser Provérbios 26:8. É esse daí. Olha o que diz em Provérbios capítulo 26, versículo 8. Eu até estava lendo uma revista e eu achei essa imagem na revista. Eu gostei tanto dela, eu falei: eu vou compartilhar ela lá na igreja. E eu tenho certeza que você vai aprender algo interessante com 2 versículos bíblicos. Provérbios capítulo 26, versículo 4. Não respondas ao tolo segundo a sua tolice, para que também não te faças semelhante a ele. Agora o versículo 5. Responde ao tolo segundo a sua tolice, responde ao tolo segundo merece a sua tolice, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Tem um professor de física e de matemática que ele falou que ele estava numa sala de aula no meio de um monte de gente que não acredita em Deus. E ele vai lá, ele é um criacionista. Se você tiver interesse de ler sobre ele, chama Adalto Lourenço. Ele vai nas universidades, onde está fervendo de ateu,
aqui no Brasil. E ele começa a dar palestra, ensinar coisas que aqueles jovens nunca ouviram, porque a televisão não propaga isso. O Discovery Channel não propaga, o National Geographic não propaga, a Globo não propaga, a televisão, você não ouve essas informações. Até esses tempos atrás passou na televisão, na Record, que é da Igreja Universal. Olha só, olha como é importante os cristãos terem influência. Eu não estou dizendo que o Edir Macedo está certo ou errado, mas nesse ponto eu sei que ele está certo. Ele colocou uma reportagem no Domingo Espetacular, mais ou menos, talvez se vocês acompanharam, vocês sabem, porque eu não assisti ela ao vivo. Há uns 3, eu acho que foi uns 3, 4 domingos atrás. E na reportagem ele entrevista cientistas que defendem a existência de Deus. E eles mostram que no nosso DNA humano, no teu e no meu, existe uma sequência numérica que juntos ela se repete durante todo o nosso DNA. E elas formam a palavra Jeová dentro de nós, em todo ser humano. Porque em hebraico o número é representado por uma letra. E essas letrinhas que tem no nosso DNA, todas combinadas, formam essa palavra Jeová. Olha que coisa séria, dentro de nós. Mas os cientistas que estão por aí não propagam isso. E por que a gente não tem esse conhecimento? Porque infelizmente não são muitos cristãos que estão cientes do que o pastor falou aqui no começo da mensagem, da importância do conhecimento. Quantos cristãos não poderiam estar com a vida? Você já imaginou se a televisão divulgar só notícias boas sobre Deus? Como é a criação de Deus maravilhosa e isso, e o que a Bíblia ensina para você resolver, ao invés de ficar criando problemas e intrigas, e nós estivéssemos, ao invés de estar assistindo uma programação maléfica para os teus filhos, você ficar feliz, não, aqui vai ter um monte de histórias boas sobre ramos diversos da humanidade que vão me ajudar a crescer, a resolver. Por exemplo, essa informação que eu trouxe para você da biologia, dessa mulher especialista que disse desses hormônios, é uma informação que se o marido considera ela, ele entende a mulher melhor. Se a mulher conhece, ela entende o marido melhor, entende os filhos melhor e começa a perceber a vida de um modo melhor. Por exemplo, uma pesquisa aponta que o homem, o ser humano, ele atinge um nível máximo de maturidade, não o máximo, mas um nível de maturidade que foge dos impulsos, ou seja, a pessoa para de agir por impulso com 21 anos de idade, e ela atinge o topo da maturidade com 29, 30 anos de idade. Se você é pai e tem uma informação dessa, você consegue lidar melhor com os problemas do teu filho, ao invés de achar que ele está sendo impulsivo, não sabe o que está fazendo. Não, ele ainda não chegou em um nível de maturidade. Vejam, são conhecimentos relevantes. E esse professor que ministra nas universidades, que ele vai lá no fervo, ele abre espaço para perguntas. E uma vez ele estava em uma dessas palestras, e ele não estava dando a palavra. Quem estava era um outro palestrante que não cria em Deus. E esse palestrante olhou e falou bem assim: não existe absoluto. Você já deve ter ouvido falar isso. Tudo é relativo. Isso é algo muito perigoso de você ensinar, porque se tudo fosse relativo, vale tudo. Depende da tua consciência. Já viu aquela história? Não, é da cultura deles, deixa eles fazerem. Não, se for assim, não devia então a Inglaterra ter intervido na Alemanha, que estava matando milhões de judeus. Porque é a cultura dos alemães matarem judeus, então não interfira. Não, isso seria seria não ser humano. Agora, esse professor esse palestrante, ele disse para todos os alunos: não existe absoluto, tudo é relativo. Ou seja, não existe Deus. Se você crê em Deus, Deus existe para você. Se você não crê, Deus não existe. Se você acha certo fazer isso, é certo, não existe isso. Aí o aluno, que na verdade não era o aluno, é esse homem que crê em Deus e é um físico, ele fez uma pergunta para o palestrante. Ele perguntou só assim: você tem certeza disso, professor? E se o professor dissesse tenho, ele tinha acabado de declarar um absoluto. Então ele não podia falar que tinha certeza do que ele estava ensinando para os alunos. E se ele fala que não tem certeza, ele também acaba de mostrar para os alunos que ele pode estar errado. E ele perde toda aquela credibilidade. E eu separei 3 textos em que Jesus fez a mesma coisa. Esse que nós vamos ler mostra como nós devemos agir e como nós também não devemos agir. Provérbios 26:4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Se alguém vem debochar de você, rir contra você, seja um filho, seja o teu irmão, seja o teu pai, seja na escola, seja no trabalho, e você entra no mesmo nível que aquela pessoa, responde do mesmo modo que ela, de acordo com a estupidez dela, você vai estar se fazendo igual a ela. E na foto aqui tem o bobo da corte, um palhacinho, e você virando igual ele. Quando alguém grita com você, e você grita também.
Aí você perde a tua razão, vai os dois presos, ou os dois perdem aquela oportunidade, ou os dois acabam criando uma inimizade, você não é mais amigo, você perde um irmão, você perde um filho, você perde o teu pai, você estraga a situação, você não ganha aquela pessoa para Jesus, você cria uma aversão de cristãos. Muitos pastores, muitos irmãos de igreja fizeram isso com muitos que procuraram as igrejas. Não é o caso da Batista Betel, mas em inúmeros lugares, o pastor e a pastora sabem disso, tem pastores que ensinam o que não é verdadeiro, e aquilo fere muitos que estão ouvindo, que conhecem da verdade. Outros não sabem lidar com o problema de um membro, expõem aquela pessoa, ou se rebaixam ao mesmo nível dela. Você se torna igualzinho a pessoa com quem você está fazendo isso. Agora olha como parece contraditório. Muda para a gente, Fernando. Olha o próximo versículo, tem o Provérbios 26:4, que é esse, e olha o 26:5. Responde ao tolo segundo a sua tolice, a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Não parece contraditório? O 26:4 fala: não respondas o tonto de acordo com a tonguice dele, e respondas o tonto de acordo com a estupidez dele. Aí você fala: e agora, eu tenho que responder ou não tenho? E no segundo caso, quando você responde, na ilustração que Salomão trouxe aqui em Provérbios 26, você expõe o erro que ele tem, e ao invés de se tornar como ele não é sábio aos próprios olhos. Por isso o final dos dois versículos, do 4 e do 5, ele explica o que ele está querendo dizer, e é simples. Vai ter momentos que você tem que fazer exatamente como aquele professor sentado fez. A pessoa fala: não existe isso. Aí você fala: tem certeza? Aí ela: nossa, olha o erro que eu cometi, eu estou acabando de declarar que não existe absoluto, mas ao falar não existe absoluto, eu estou fazendo uma sentença absoluta de que não existe absoluto. Ele não tinha percebido isso. Nesse contexto, aquele professor aplicou Provérbios 26:5. Ele expôs ao palestrante o erro que ele estava cometendo. Veja, você está cometendo um grande erro. Você está dizendo que não existem regras absolutas, que não existem regras fixas criadas por Deus, como por exemplo o amor, a fé, a palavra de Deus, a salvação, a existência de Deus, a necessidade de vivermos em harmonia e em união dentro da nossa casa. São regras absolutas e funcionam para todos os povos, em todos os lugares, e quem não ter Jesus Cristo como Salvador não irá para o céu, e isso é para todo mundo. Mas foi necessário expor a tolice dele, foi necessário responder de acordo com a tolice daquela pessoa para mostrar o erro dela. Eu quero mostrar um texto, pode deixar a imagem aqui, Fernando, não precisa mudar, está em João, abre a sua Bíblia, você que trouxe, João capítulo 19, versículo 9. João, você imaginou isso? Você fala: nossa, Paulo, nunca imaginei que a Bíblia ia ensinar a dar respostas ou tratar de assuntos tão difíceis. E não são tão difíceis, né? Mas normalmente quando a gente pensa na palavra de Deus e na Bíblia, vem na sua mente assim: ah, é só sobre céu, anjo, salvação. Não, isso é o mais importante, a nossa salvação. Mas a Bíblia também nos ensina a viver na terra, também nos ensina regras e princípios bíblicos que, se não aplicarmos, vamos fracassar. João 19, versículo 9. Olha como Jesus aplica exatamente essas duas imagens. No primeiro caso, não respondas para que você não se faça igual a ele. E no segundo caso, respondas para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. João 19, 9. E entrando outra vez no pretório, na corte, no tribunal, perguntou a Jesus, Pilatos: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Provérbios 26:4. Não respondas ao tolo de acordo com a sua tolice, para que não te faças semelhantes a ele. Mas Jesus não respondeu. Perguntou-lhe Pilatos: não me respondes? Não sabe que tenho poder tanto para te crucificar quanto para te soltar? Você não vai falar nada, Jesus? Jesus respondeu, Provérbios 26:5 agora: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse concedido. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha o que esse texto diz. Se der para deixar aquelas imagens dos palhacinhos lá no fundo. No primeiro caso, Jesus não responde nada a Pilatos. Em segundo momento, quando Pilatos quer se ensoberbecer e falar: eu tenho poder sobre você, ele espera: não. Se você não fosse Deus que te concedesse a autoridade para estar aí, nem aí você ia estar. Porque para começar, claro, Jesus não falou isso, né? Para começar, a comida que você come vem da terra que Deus criou e que eu, Deus e o Espírito Santo juntos fizemos. Então não vem se achar o grandão, não, porque você não é o grandão. Respondas ao tolo de acordo com a sua tolice, para que ele não seja sábio aos próprios olhos. No primeiro momento, Jesus não fala nada, ele se mantém calado.
E em segundo momento ele responde. Agora, você quer ver Jesus responder de acordo com a tolice dos fariseus e acabar com os fariseus e deixá-los sem palavras? Não precisa abrir sua Bíblia, mas se você quiser, não precisa pôr na tela também. Lucas 20, capítulo 20, versículo 1 ao 8. Olha o que diz o texto. E aconteceu, num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, vieram alguns principais dos sacerdotes e escribas com os anciãos e falaram-lhe dizendo: dize-nos, com que autoridade que você está falando tudo isso, Jesus? E ele respondeu-lhes: também vou fazer uma pergunta. Olha o que Jesus falou. Ele disse isso: também vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles começaram a, entre aspas, cochichar, dizendo: se falarmos do céu, ele vai nos perguntar, então por que vocês não creram? E se dissermos dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque todos creem que João era profeta. E responderam que não sabia de onde era. E Jesus disse-lhe: também não vou responder vocês. Nesse caso, Jesus mostra, ele coloca o espelho para o tonto. Fala: olha como vocês são tontos. Vocês recusam reconhecer João Batista, vocês recusam me reconhecer como Deus, como Filho de Deus, e vocês não percebem que o erro está vindo de vocês mesmos. Como aquele professor sentado, ouvindo o palestrante fez, ele mostrou, não ao fariseu, ali naquele caso era como se fosse um fariseu, ao fariseu, o erro que ele cometia. Jesus faz a mesma coisa em Lucas 20, versículo 19, quando perguntam para ele: a gente tem que pagar tributo a César? Aí Jesus fala: escuta, de quem que é a feição na moeda? Ah, é de César, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele responde de acordo com... Aí depois um texto fala bem assim: e ninguém mais ousava fazer nenhuma pergunta para ele. Sabe o que diz em Lucas 21, 14? Proponde, pois, em teu coração não ter medo, não premeditar, como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir todos quantos se vos opuserem. Veja que Jesus mesmo aplica Jesus mesmo usa todos esses ensinamentos de provérbios. O pastor até falou aqui, e eu entendo por que o pastor falou isso, porque infelizmente isso acontece no meio cristão. Olha, irmãos, isso não é porque está no Antigo Testamento não, quando o pastor citou Oséias capítulo 4. Sabe o que é interessante? Quando o texto vem exigindo uma conduta nossa e uma consequência pela nossa omissão, é Antigo Testamento. Quando fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é a palavra de Deus. Olha como é sério. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não matarás, não adulterarás, não minta, não fale falso testemunho, adorarás somente ao Senhor teu Deus, também é Antigo Testamento. Agora quando fala, trazei todos os dias, não é Antigo Testamento. Mas nós precisamos aprender que a Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento. A Bíblia que o apóstolo Paulo usava era o Antigo Testamento. E você sabe o que o apóstolo Paulo falou da Bíblia? Em 2 Timóteo 3,16, toda a palavra de Deus é inspirada para corrigir, redarguir e instruir o homem de Deus em toda justiça, para que ele esteja preparado em toda boa obra. Toda a palavra de Deus. Pedro cita as cartas de Paulo como a palavra de Deus. Jeremias cita as cartas de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como a palavra de Deus. Essa é a palavra que nós temos, ela é viva, ela é eficaz e ela transforma a nossa vida. Para nós termos uma vida de sabedoria e crescermos em sabedoria, nós primeiro precisamos, sem dúvida nenhuma, reconhecer que o conhecimento e a sabedoria pressupõem a graça de Deus. Sem Deus, não tem como você crescer. Por isso é importante nós separarmos momentos para orar de manhã. Por isso é importante você separar com a tua família um dia na semana para fazer um culto doméstico com os teus filhos, porque você vai estar preparando-os na palavra de Deus. Por isso que é importante você vir à igreja. E eu sempre digo, porque tem pessoas que têm essa dúvida, a igreja não vai te salvar, mas ela vai te alimentar de Deus. Quando você vem na casa de Deus, você ouve de Deus, você fala de Deus, você lê sobre Deus, você canta para Deus, você cresce em graça. Aí você estuda, adquire o conhecimento, aí você passa a crescer em graça e em conhecimento, como Salomão com 12 anos, como Jesus com 12 anos, como Pedro no texto que nós lemos nos ensina, que nós devemos estar preparados para responder qualquer um que vier querer saber a razão da nossa fé. Por que você crê? Por que é assim? Por que eu não posso fazer isso? Ah, porque a Bíblia manda. E por que a Bíblia manda isso? Por que Deus acha que isso vai me prejudicar? São esses tipos de conhecimento que nós precisamos adquirir. Conhecimento no teu trabalho, conhecimento para lidar com os teus filhos, conhecimento para crescer nos mais diversos aspectos. A graça
é fundamental para o conhecimento. E essa graça só é adquirida através da comunhão na presença de Deus. Amém? Nós também precisamos perceber que somente podemos crescer com conhecimento se estivermos com Deus buscando pelo conhecimento verdadeiro. É só assim que você cresce. A diferença tua do ontem para hoje é o tanto de informação que você tem. Quanto você cresceu em conhecimento de ontem para hoje? E de um ano atrás para hoje? Eu não cresci em nada, Paulo. Esses dias eu estava falando com a Merab, eu falei, tem pessoas que vivem na terra como se fossem zumbis. Você vem, anda, tal, vai para lá, vem para cá, vai para o trabalho, compra comida, volta para casa, dorme, come, bebe, volta, dorme, aí você morre igual a grande maioria da população. E que diferença você está fazendo na sociedade? Como que você está marcando o mundo em que você está vivendo? Não, eu vou fazer a diferença, assim como o apóstolo Paulo. Eu vou fazer a diferença, assim como a Bíblia ensina. Eu vou salvar almas, eu vou ganhar pelo menos uma alma para Jesus Cristo. Eu vou falar do nome de Deus. Eu vou usar as redes sociais para fazer a diferença. Eu vou à igreja, vou criar grupos de oração, vou fazer um grupo de estudo na minha casa. Nós não podemos viver como zumbis na terra. Nós temos que fazer e marcar a diferença, que só virá através do conhecimento. Conhecimento que significa nós percebermos e reconhecermos diferença em muitas circunstâncias. O conhecimento proporciona crescimento. O conhecimento para você, para mim, proporciona crescimento. Amém? Vamos nos colocar de pé. Se eu fosse te dar, por exemplo, para você, sempre que eu prego aqui, estou pregando para mim também. Muitas vezes, às vezes eu vou passar algum vídeo para o Luiz Gustavo e eu escuto algumas das mensagens, eu falo, nossa, eu estou me ensinando ali naquele vídeo. Então, essa mensagem, por nós estarmos inspirados na Bíblia, falando da Bíblia, ela é a palavra de Deus. Claro que tem a parte humana, que é a parte que o homem fala, que o homem é pecador, é falho e tudo mais, mas nós estamos lendo e fundamentando tudo na palavra dele. E se fosse para eu te dar um conselho pautado em tudo que nós falamos da palavra de Deus hoje, se você sabe ler e escrever e consegue ler e escrever, eu te daria um conselho: compre um livro. Compre um livro para você crescer em uma área que você está precisando. Se não tiver aqui da área que você precisa, procure na internet, eu preciso nessa área da minha vida. E vá, tá? Mas se você não gosta de ler ou não consegue ou se cansa muito, compra um CD ou um DVD ou vai a uma palestra, investe o teu dinheiro no conhecimento. E você que é pai e mãe, faz o que a minha mãe fez isso, e eu vejo várias mães em vários lugares que fazem isso também. Muitas que não, do mesmo modo. Invista no conhecimento dos teus filhos. Lembra da história que eu contei do Ben Carson, que a mãe dele foi trabalhar de empregada doméstica na casa de um milionário e ela olhou uma prateleira cheia de livros e ela perguntou, você já leu esses livros? E ele falou, quase todos. Aí ela fica surpresa, ela era analfabeta, ela chegou em casa daquele filme Mãos Talentosas, ela desliga a televisão e fala para os dois filhos dela, agora vocês vão ter que ficar estudando e vão ter que fazer o resumo de um livro por semana e vão ter que me entregar o resumo. Eles só não sabiam que ela não sabia ler o resumo que eles faziam, mas ela fazia eles lerem, eles tinham que ler. E ele se tornou o maior cirurgião neurologista no planeta, pelo menos nos tempos atuais. Ele fez aquela primeira cirurgia que divide gêmeos siameses. Por quê? Porque a mãe dele investiu no conhecimento para ele. É uma responsabilidade dos pais investir no conhecimento dos filhos. Comprar material didático cristão, comprar um livrinho ou então um DVD. Tem um programa muito legal para quem tem criança bem pequenininha que chama Midinho, sabe, igual galinha pintadinha, essas coisas que tem do mundo. Tem um que chama Midinho, que é da HIT, que é daquela Igreja Internacional da Graça de Deus. Eles produziram um desenho animado de criança. Você compra uns DVDs ou baixa hoje do YouTube, que não precisa mais nem comprar, nem pagar você precisa. E mesmo a Bíblia orientando a isso, você ensina os teus filhos a adquirirem conhecimento sobre Deus. Você adquire conhecimento sobre Deus. Senhor, estamos aqui nesta noite em Tua presença. Eu te agradeço imensamente por todos aqueles que ouviram e receberam esta palavra. Eu creio que nós saberemos responder o tolo de acordo com a tolice dele, nos momentos em que isso for necessário. E também saberemos ficar calados no momento em que for necessário, para não honrarmos e investirmos o nosso tempo aonde não deve ser investido. Senhor, ensina-nos a adquirir conhecimento. Mostra-nos, Senhor, aonde centrar o nosso tempo,
o nosso momento de leitura, ou quando formos assistir um programa na televisão, ou quando formos ler algo, ouvir algo em um CD, numa rádio. Senhor, abençoe os pais que estão aqui nesta noite, na Igreja Batista Betel, para que eles sejam capazes de tomar decisões que eles não imaginavam que eles conseguiriam tomar, que eles saiam da crise financeira, aplicando os teus princípios e seguindo as tuas instruções. Senhor, ensina-nos a fazer a tua vontade e guia-nos o teu Espírito por terras planas, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu-a aos filhos dos homens, e eu quero usar esta terra e fazer a diferença. Me ajude, Senhor, a não ser um zumbi na terra. Me ajude, Senhor, a ser um homem que possa marcar a diferença em qualquer canto que eu for, que as pessoas possam ver o teu nome na minha vida e na vida de todos que estão aqui, na vida daqueles familiares que estão aqui representados, mas não puderam estar presentes por qualquer motivo. Senhor, aquela mãe, aquela esposa que quer converter o marido para que ele venha aos caminhos do Senhor, mostre para ela, Senhor, mostre para o marido dela a verdade, revele o teu conhecimento, como Provérbios 3,32 nos ensina, porque uma das consequências da sabedoria é termos o conhecimento do Senhor. Deus, mais uma vez te agradecemos pela nossa semana, pela nossa vida, e nos ensine a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.